atuando há 18 anos em destacada empresa no setor financeiro do Rio de Janeiro, realiza palestras desde 1978 sobre psicologia, filosofia, espiritismo, parapsicologia, I Ching, humanismo e sobre a obra de Pietro Baldi. Já publicou 7 livros, daqui a pouco ele faz a propaganda dos 7 livros, abordando diversos assuntos de natureza espiritualista e espírita. Faz palestras no Rio de Janeiro e São Paulo, em teatros, faculdades, hotéis e centros espíritas sobre Pietro Baldi. O Jorge é esposo da Regina. Como reconhece, vocês não conheciam, o Jorge. Meus amigos, é a queda, é a queda. Se ele caiu outra vez é porque além da queda é espírito teimoso. Meus amigos, é uma alegria estarmos aqui na cidade calorosa de Curitiba. É interessante que já colocaram o Pietro Baldi, inclusive, de casaquinho lá, devidamente agasalhado. E hoje a tarefa que nos cabe é falar sobre a mensagem do perdão, que foi uma mensagem que o professor Pietro Baldi recebeu no dia 2 de agosto de 1932. Evidentemente, eu fui citado em algumas palestras aqui, e principalmente na penúltima, em que a Regina disse que eu às vezes troco o nome dela, e que cito lá Kardec, cito o Baldi e outros, mas na hora eu troco o nome delas. Esqueço, né? Como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Bom, independente disso, meu amor, a palestra sobre o perdão, me perdoa. Não leve em consideração. Perdão em público, tá? Eu vou apresentar para vocês essa mensagem do perdão. Ela vai ser uma palestra histórica. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir a história do perdão. E nessa história do perdão, nós vamos ver qual foi o idealizador do perdão na Terra, depois como Francisco de Assis se assambarcou desse conceito do perdão, qual era mais tarde a ligação de Ubaldi com Francisco de Assis, por que Ubaldi escreveu essa mensagem do perdão, qual é a relação dele com o perdão. Então nós vamos ver essa história do perdão. E dentro dessa história, que demandou uma pesquisa grande, eu já venho pesquisando esse tema há muitos anos para trazer para vocês. Aliás, eu já estou pesquisando esse tema precisamente há 15 anos. E nós fomos a vários lugares fazer uma pesquisa. Estivemos no Instituto Tecnológico Franciscano, uma biblioteca maravilhosa, uma das mais lindas do Brasil, para fazer pesquisa. Recolhemos o material, os franciscanos nos deram muitas coisas, aliás, num pedido do Amaral, que ele queria um congresso franciscano, então nós trouxemos o tema de Francisco. Ora, e no caso, recebemos muita informação. Tivemos também no convento de Santo Antônio, lá dos frades menores, no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. Também recebemos um material riquíssimo. Eles abriram as bibliotecas, nos deram as informações, fotos, traduções de textos do latim e do italiano.
Além do mais, tinha uma pessoa, o Adelaide, que você que tem muita ligação com a Teca, está sempre com ela, queria que você agradecesse muito a Teca com o meu beijo, o beijo de todos, para o que eles vão receber na palestra, porque a Teca, há anos atrás, nos mandou um material sobre Francisco e sobre o perdão riquíssimo. Nós não tínhamos acesso, porque o material estava em italiano, eu não leio italiano. Nós contratamos uma professora de italiano, ela nos ajudou, tivemos então um conhecimento histórico bastante, podemos dizer, rico sobre esse tema, e vamos trazer hoje aqui a vocês. Evidentemente que toda a palestra a gente tem uma inspiração, e tem duas pessoas que foram realmente muito importantes nessa palestra para mim. O primeiro é o Paulo Rovier, da Aliança da Fraternidade, casa que nos abriga, a casa de Francisco de Assis, e aquele ambiente de Francisco abriu o meu coração para melhor entender a mensagem. A outra é o Ariston Santana Teles, que lá no seu Monte Alverne, lá em Brasília, fez com que eu também me inspirasse. Eu do Rio, Ariston, cadê o Ariston? Não está. Mas eu do Rio, eu me inspirava no Monte Alverne, onde foi idealizado os congressos, e onde os congressos tiveram um grande impulso, que nós devemos, de coração realmente agradecidos, levar para o Ariston toda essa nossa vibração pelo imenso trabalho que ele fez, que não tem preço, não tem valor. Mas sem mais delongas, já fazendo então essa introdução, passemos para o perdão. Como que tudo começou? O primeiro conceito que eu quero falar de perdão para vocês é essa ideia que a gente tem de que perdão é uma briga que eu tive, um eu contra um tu. Isso é perdão também. Uma pessoa me prejudicou, eu vou lá, olha, você me desculpa, eu te perdoo, coisa assim. Isso é uma relação eu e tu, que é perdão. Mas existe um perdão muito maior, um perdão cósmico. De tudo que já foi falado da queda, vocês podem imaginar um perdão que envolve sistema e antissistema. O perdão é do sistema abraçando o antissistema. É o perdão do Deus imanente, que mergulha com a criatura para resgatá-lo. Daí a frase de Jesus, que é uma das maiores definições do perdão, que é: atrairei todos a mim mesmo. Essa atração cósmica de amor é perdão. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é que perdão vem do latim perdonare, que quer dizer per é pleno, donare é doar. Então perdão quer dizer se doar plenamente. Toda vez que você coloca a sua vida à disposição do outro, você realiza o mistério do perdão, que é, para o nosso conceito de seres mergulhados na queda, de mergulhados no antissistema, a maior ferramenta que o Evangelho nos deu para nos aproximarmos de Deus. Eu comparo o perdão àquele feixe do fecheclé. Vocês já pegaram um fecheclé e tentaram unir ele sem o feixe? Alguém já conseguiu fazer isso? O fecho é aquela coisa misteriosa, mágica, que quando você passa, unifica aquilo que é impossível. O perdão, ele consegue unificar aquilo que parece que é impossível, que é a divisão pelo ódio, pela falta de relacionamento, pela falta de amor. Então, existe um perdão cósmico, um perdão social, um perdão econômico. Por exemplo, no caso do perdão racial, com relação à dívida que nós temos para com os pretos, incalculável. O perdão econômico que nós temos para com os oprimidos, que, como diz o profeta Isaías, os oprimidos estão sendo oprimidos. Imagina, olhem a força da frase: os oprimidos estão sendo oprimidos. O sujeito já é oprimido, já é pobre, miserável, além disso ainda está sendo oprimido, mais ainda. Então esse perdão cósmico, social, perdão econômico, o perdão que nós estamos precisando para o desemprego, não há maior dor nessa virada, agora de novo milênio, que nós temos do que a chaga, a dor do desemprego. E a responsabilidade nossa de trabalhar, como o Ariston falou, de divulgarmos a obra, mas também de fazermos o que nós pudermos para gerar emprego. Nós temos obrigação de, pelo menos, se você não pode, ter uma faxineira em casa. De 15 em 15 dias, uma vez por mês, mas faça alguma coisa para gerar emprego. É responsabilidade cristã. Perdão, então, ele tem uma visão muito maior do que simplesmente nós dizermos: eu te perdoo, vai e segue em paz.
é uma estrutura cósmica. Ora, volto a dizer, a maior ferramenta que o Evangelho nos deu para voltarmos ao sistema. O Cristo nos ensinou assim sobre o perdão. Primeiro, nem eu te condeno. Seja que pecado for, nem ele nos condena. Entenderam então da urgência do perdoar? Outra máxima: orai pelos que vos difamam. Continua o Cristo ensinando sobre o perdão, e daí todos se inspiraram. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. E conclui o mestre de todos nós: perdoai 70 vezes 7. É a partir deste momento que o Evangelho é novo na Terra. A mensagem do perdão é uma novidade. Só quem ama, e ama intensamente como Cristo, poderia trazer essa imensa novidade de aproximar almas, anulando o vínculo do ódio e da separação. Passado os séculos, Francisco de Assis, o outro Cristo, abraça o conceito de perdão. Sendo Francisco o enviado do alto que mais se aproximou do Cristo na terra, ele abraça o conceito de perdão. É basicamente aí que Pietro Baldi vai entrar, através de Francisco, no conceito de perdão. Mas eu ainda queria falar sobre Francisco, porque Frei Leão, 2 anos depois da morte de Francisco, em 1228, escreveu um livro chamado O Espelho da Perfeição. Olha o nome da biografia que Frei Leão escreveu: O Espelho da Perfeição, biografia de Francisco. É que Francisco era um espelho que refletia a perfeição, refletia Cristo. Ele era o outro Cristo. Quando eu olho no espelho, eu tenho uma imagem. Francisco, quando olhava no espelho, via a perfeição sistêmica, via o outro Cristo. Essa era a concepção no título da obra de Frei Leão. Nós vamos falar mais sobre Frei Leão, muito mais. Quero falar a biografia que eu me utilizei para trazer para vocês esse estudo. Muitos ficam perguntando: Jorge, você falou no congresso lá de Belo Horizonte sobre esse livro Espelho da Perfeição. Ele está aí dentro desse livro. Esse livro é uma espécie de uma Bíblia. Ele tem dezenas de livros dentro deles. Todo ele é um livro, é como se fosse a Bíblia, com vários livros dentro. Quando você chegando na Editora Voz, é um livro de 1374 páginas, vocês poderão comprar essa obra. Ela não é barata. No entanto, lá dentro tem o Espelho da Perfeição e tem outras obras que Frei Leão escreveu. É realmente um livro maravilhoso, porque são todos escritos do século de Francisco. Eu me lembro que eu era garoto, ainda sou, mas na época eu estava com 21 anos e com um problema financeiro, e eu disse para o Newton, Newton, eu vi um livro maravilhoso. Quando chega à noite, toca a campainha, o Newton chega com o livro para me dar de presente, que é esse daqui. O Newton foi quem me apresentou a obra de Pietro Baldi. Outro livro que eu vou me basear é nesse daqui, Jean Maria Polidoro, que foi um livro especialmente escrito para o Brasil. Jean Maria Polidoro é um italiano, mas ele escreveu esse livro exclusivamente para a editora Voz, a editora dos franciscanos, e é o livro mais colorido, com mais foco e mais rico em beleza de arte já publicado no Brasil sobre Francisco de Assis. Tem à venda, todos esses estão aí à venda. Um outro livro que eu vou me basear é Os Cavaleiros da Dama Pobreza, que é o livro que melhor fala sobre os discípulos de Francisco de Assis. Também tem à venda, está aí no mercado da editora Voz. Esse daí é uma raridade, não tem mais à venda. Eu busquei lá na biblioteca dos franciscanos, de Johannes Joergensen. É o livro que melhor fala sobre o perdão da porciúncula. E, aliás, essa mensagem do perdão é a mensagem do perdão, em homenagem ao perdão da porciúncula de Francisco de Assis. Nós vamos ver já já. Um outro livro também muito interessante é o Dicionário Franciscano, da editora Voz, que é super didático, porque você vai por um assunto. Você pega um tema amor, um
Então você vai no tema amor, você vai descobrir tudo que Francisco falou sobre o amor, ou os discípulos de Francisco falaram sobre o amor. Bom, vamos começar a história do perdão. Aí vocês têm uma obra de arte que está feita pelo mestre da Capela Bard, que é o encontro de Francisco com Inocêncio III. A ordem franciscana começa mais ou menos em 1205, 1204, por aí. Em 1209, 1210, ele se encontra com Inocêncio III e fala da necessidade de criar a ordem franciscana, que seria a ordem que teria os princípios evangélicos da pobreza, castidade e obediência. E houve uma boa relação entre Inocêncio III e Francisco de Assis. Houve uma confiança por causa dessa situação aqui, principalmente. O Inocêncio III teve um sonho, e nesse sonho, aqui vocês estão vendo ele dormindo aí, e ele sonhou que Francisco estava segurando a igreja de Latrão que estava desabando, ou seria ele o sustentador da igreja que desabava porque se encontrava afastada dos princípios evangélicos. Então essa confiabilidade de Inocêncio com Francisco deu uma certa segurança para ele, porque nesse período, por volta de 1209, 1210, Francisco só tinha as regras da ordem franciscana escritas de uma forma muito simples, baseada apenas em alguns conceitos evangélicos e não com uma organização jurídica. E ele, quando falou com Inocêncio III, houve uma aprovação da ordem franciscana, mas só de boca. E foi aí, a partir dessa informação, que os frades menores, e Francisco em particular, puderam sair pelo mundo para pregar, porque havia uma autorização papal. E o Papa tinha um especial carinho por causa desse sonho com relação a Francisco, porque sabia que Francisco era o enviado, aquele homem pobre e simples, que era o sustentador pelos princípios evangélicos da igreja. Então essa confiabilidade, este canal aberto entre a igreja formal e a força que estava renascendo do evangelho em Francisco, teve uma certa tranquilidade para caminhar. Este inevitável acontece. Nós sabemos que aqui na Terra não existe construção sem martírio. Se você quer saber se uma obra é grande, se um pensador é grande, veja se ele sofreu. Se não sofreu, se foi tudo legal com ele. E Francisco tinha que passar pelo martírio. E aqui começa um martírio, um dos grandes martírios de Francisco. Ali vocês estão lendo a palavra roseral. Esquece um pouco por enquanto a palavra roseral. Imaginem aquele local ali bonito, lá na Porciúncula. Porciúncula é uma igreja que Francisco reconstruiu. O nome Porciúncula vem de porçãozinha de terra. Um local muito pequenininho que tinha a igreja de Santa Maria dos Anjos, a igrejinha que ele reconstruiu. Lá do lado dessa igrejinha havia um local, um espinheiro, muito feio, muito desagradável. E Francisco estava ali porque aconteceu uma situação muito desagradável, que é a seguinte: Inocêncio III morreu. E a situação foi muito desagradável. 1216. E a ordem estava num perigo. Qual era o perigo? É que, com a aprovação de Inocêncio III, foi uma aprovação oral e não através da bula papal, nenhuma ordem poderia nova existir, porque a igreja não autorizava, através do Concílio de Latrão, que o próprio Inocêncio III convocou, e uma ordem não podia existir sozinha por si mesma, mas ela deveria se encaixar numa outra obra, numa outra ordem. Francisco deveria participar da obra agostiniana ou dos beneditinos, e aquele ideal franciscano de pobreza, castidade e obediência não sobreviveria. Isso deixou Francisco realmente triste e cabisbaixo. Vale a pena esse sofrimento? Isso tudo que eu estou tendo? É aquele momento de depressão. Pietro-Baldi estuda isso no livro Problemas do Futuro, quando fala da personalidade oscilante. Então aquela personalidade oscilante, Francisco oscilou e começou a pensar: vale a pena sofrer? O que adianta? O Papa gostava da gente, autorizou de boa, morreu, e agora? Para que eu estou sofrendo? Mais ainda,
Não era melhor então largar essa vida de tanta luta e casar? Podia casar, ter família, ter filhos, ter esse ideal evangélico, passar por essa pobreza, ter tanto esse sofrimento com a castidade. Vale a pena? Então ele, nessa depressão, nesse desespero, ele pulou no espinheiro. Ele se jogou no espinheiro. Num momento de loucura, ele se atira no espinheiro e ficou profundamente ferido e machucado. E assim, com dores, ele entra na capela, na igrejinha de Santa Maria dos Anjos. E lá ele fica sentindo as dores, começa a orar, começa a serenar a mente, a tranquilizar a mente, e orando, ele começa a ver uma luz que envolvia a igreja. E a luz começava a surgir de tal forma na igreja, que envolvia toda a igreja. E de repente começou a envolver toda a porciúncula. A igreja já não colocava mais limite para aquela luz. E aparece Cristo, Maria e os anjos. E Cristo conversa com Francisco. Eis aí que surge o sagrado mistério do perdão numa idade de trevas em que o homem não sabia viver o perdão. Por isso que o local se chama Roseral, porque ali onde que ele pulou, naquele espinheiro, diz a tradição, e imediatamente se transformou no Roseral. E até hoje é assim, ó, com rosas num campo florido, e aquilo que era espinho se transforma em rosas, igualzinho o que sua voz dita perto do balde na mensagem do perdão. O mundo parece espargir rosas, mas na verdade distribui espinhos. Eu vos ofereço espinhos, porém vos ajudarei a colher rosas. E o espinheiro se transformou num lindo roseiral. No entanto, aquele sonho, aquela luz que ele viu, e que Cristo aparece, e aqui vocês estão aqui nesse quadro de Paolo Zambellini, que mostra o sonho místico de Francisco, com Cristo e Maria, e Cristo pergunta para Francisco: meu filho, sofres pelo bem das almas, o que você quer para então o benefício das almas? E Francisco fala para Cristo: ah, Senhor, aqui nesse lugar eu tive coisas tão maravilhosas, é uma psicosfera, um ambiente tão encantador. Senhor, eu peço que todos aqueles que vierem aqui na Porciúncula, na igreja de tua mãe, na Santa Maria dos Anjos, que todos possam receber um perdão imenso, um perdão total, que todos possam, vindo aqui com a mente sincera, com a mente limpa, com a mente aliviada por uma reflexão sincera e espiritual, que todos voltem ao paraíso. E Cristo disse: eu te concedo esse perdão. Mas o perdão, para ser concedido no céu, tem que ser feito na terra. Procure então o meu vigário e peça para o meu vigário, em meu nome, instituir o perdão na terra. Repare no sofrimento. Já estávamos em 1216 e o perdão ainda não havia sido instituído na terra. O homem é fraco para perdoar, lento para perdoar. E ele, então, começa a indagar, e Frei Leão explica mais tarde, quando escreveu o livro Espelho da Perfeição, e vocês também poderiam perguntar, mas por que lá na Porciúncula, quem for a Porciúncula deveria receber esse perdão? Qual é o mistério daquele lugar? É o próprio Frei Leão quem escreve. Lá é o Santo dos Santos, o lugar dos lugares, diz Frei Leão. Lá é um local célebre pelo seu sobrenome, Anjos, e ainda mais por seu nome, Maria, e o seu qualificativo é presságio de bênçãos, santo. Santo. Continua Frei Leão. Ali Francisco reconstruiu a igreja de Santa Maria dos Anjos. Ele reconstruiu 3 igrejas, de São Damião, a de São Pedro e a de Santa Maria dos Anjos, e essa da Porciúncula. Ali, diz Frei Leão, para Cristo, a Santa Virgem Maria gerou os frades e as damas, e as pobres damas.
quer dizer, a ordem das Clarissas e a ordem dos frades menores. Quando diz que foi Maria que gerou, porque gerou na igreja de Maria, Santa Maria. Aqui, Clara recebeu a tonsura, quer dizer, ela entrou para a ordem, cortando o cabelo. Aqui, a estrada larga do mundo tornou-se estreita. Vão anotando que é Frei Leão quem está falando, vocês vão ver como ele escreve bem. E já como ele fazia isso em 1216. Perdão, 1221. Aqui foi composta a regra franciscana, que é baseada no Evangelho. Aqui a santa pobreza foi reabilitada. Aqui a vaidade foi humilhada. A cruz alçada às alturas. Quando Francisco sentiu-se conturbado e aflito, neste lugar reanimou-se. É o caso do espinheiro e do roseiral. Aqui desaparecem todas as dúvidas. Devo ou não abandonar a ordem? Devo ou não casar? Devo ou não seguir esses ideais? Aqui desaparece toda a dúvida. E fechando com o perdão da Porciúnculo, eis a origem do perdão. Aqui se concede aos homens tudo que Francisco pediu por eles. E o que ele pediu foi imenso. Eu quero que todos que vão à Porciúnculo, a Santa Maria dos Anjos, retornem ao paraíso se tiverem com a consciência disposta. Evidentemente que hoje não se concebe mais irmos àquela igreja, àquele local, mas sim entrarmos em contato com aquela psicosfera. Não é o local da Porciúncula, porque ali naquele local também Francisco teve inimigos imensos, inimigos de traição, mas não é o local em si, mas é aquela psicosfera, aquela aura. Quando nós entramos em sintonia com aquela vibração, o paraíso se abre para mergulharmos nele. Então, Francisco, recebendo a ordem, ele parte e vai procurar o Papa Honório III. É aí que é uma coisa muito importante, porque o Inocêncio III tinha acabado de falecer, os cardeais vão eleger o novo Papa que ele não conhecia, que era Honório III. E que foi interessante que estava ali pertinho da Úmbria, porque o Papa Inocêncio III morreu na Perugia, pertinho. Então ele no outro dia, bem cedo, ele se levanta com o Frei Marceu e foi à canônica de São Lourenço, que era a casa em que eles habitavam, principalmente no verão, e lá na Perugia, ele tem acesso ao Papa. Agora vejam, a eleição tinha acabado de acontecer e ele teve acesso ao Papa. Essas coisas de abrir portas, só Cristo, a ordem era do alto, né? Tudo abre e ele já estava lá na frente do Papa. Aqui só para vocês saberem quem era Frei Marceu, eu trouxe aqui uma foto dele para vocês, um desenho evidentemente, não uma pintura. Está aí Francisco com Frei Marceu, um grande amigo de Francisco. E ele então vai lá e está lá com o Papa e diz: olha, estou aqui. Agora imagina, eu quero que vocês vamos para lá com a cabeça, imagine o Papa com aquela roupa toda, uma fantasia cósmica. Perdão, não devia falar isso. Pronto, já pequei, mas não vou retirar também. Vou continuar no pecado. Naquela fantasia cósmica, e Francisco naquela simplicidade, vestindo aquela roupa completamente simples, rasgada, emendada, um encontro de opostos. E ele diz: em nome de Cristo, estou aqui para fazer um pedido. Quero que você institua um perdão na Porciúncula. Assim Cristo me mandou, mas com uma condição: que esse perdão seja total, gratuito, sempre. E o Papa diz para ele: mas homem, nós não concedemos esse tipo de perdão de graça. Perdão de graça. Antigamente se concedia perdão da seguinte forma: que os cruzados iam para a guerra, e aí sim, você é cruzado, vai matar muçulmano, ganha um perdão. Você não vai voltar também? Raramente voltava, ganha um perdão. Ou então quem era rico ganhava perdão, porque comprava o perdão. Ganhava, comprava uma indulgência.
Agora era de graça. Ele falou, a igreja não concede isso. E ele, Senhor, eu estou pedindo por Cristo. E ele diz, concedo, concedo, concedo. É a força do alto. E os cardeais que estavam em volta, o Papa Honório diz, mas isso não dá? Não pode? Vai enfraquecer as cruzadas. Mais ainda, qual o interesse que um bispo, um cardeal vai ter agora em ceder o perdão? Quem vai querer pagar para ser perdoado? Basta ir lá na Santa Maria, é tão fácil. Tão simples. Mas é que perdão é simples mesmo. Vai e não peques mais. É simples. O homem é que complica para ganhar o dinheiro com perdão. Que diminui o seu impulso para amar, para regenerar, para se reconstruir. Então eles frearam o Papa. E ele disse, mas eu já concedi, como se estivesse dizendo, palavra de Papa, não volta atrás, eu não vou retirar, fica chato, não, mas que eu estou assumindo agora, eu não vou me enfraquecer, eu não vou retirar, eu continuo assumindo que eu concedi. Ele disse, então vamos arrumar um jeito, e sempre tem um jeito. O jeitinho não é coisa de brasileiro, também é coisa de cardeal. Então eles arrumaram um jeitinho, que foi, olha, então, em vez de você conceder o perdão para sempre, concede o perdão no dia 2 de agosto. Tanto que o Papa pergunta para ele, por quantos anos, Francisco, você quer? Eu já estou imaginando aquela barriga de Maurício Crispim, do Papa. Por quantos anos você quer o perdão? E Francisco fala para ele, Santo Padre, eu não te peço anos, eu te peço almas. São almas que eu peço. E ele então concede o perdão. Ele pergunta, qual é o dia da igreja da Porciúncula? Toda igreja tem o seu dia, né? Que faz a festinha lá e tal. É dia 2 de agosto? Está concedido. E Francisco então vira e vai feliz da vida embora. E na hora que ele está vindo embora, o Papa fala para ele, Simplório, volte aqui, Simplório. Ele volta e o Papa diz para ele, você vai embora sem um documento? Se para dar perdão, sem documento, sem uma bula, sem um documento? E Francisco responde para ele essa frase magistral, Santo Padre, basta-me sua palavra, não necessito de documento algum, já que a vida é o papel, Cristo é o escrivão e os anjos as testemunhas. E sai feliz da vida. Eis aí uma pintura maravilhosa de Segredes sobre a visão de Francisco. E quando ele retorna, voltando para Santa Maria com o perdão, ele para na cidade de Colestrada, é assim que fala, Adelaide. Colestrada. Então ele para em Colestrada e lá teve a necessidade de repouso, dormiu, e quando ele dormiu, ele teve uma revelação. E a revelação foi a seguinte: primeiro, perdão concedido na terra pelo Papa ou por qualquer um, diz o alto para Francisco. Perdão concedido no céu. Só depende da gente. Quando a gente está preso aqui pelo ódio, estamos ligados ao céu pela lei do karma. Libera aqui na terra que o céu te libera da lei do karma. Daí dizer Jesus no Pai Nosso. O Pai, como é? Pai, perdoa as nossas ofensas. Não é dívida, não. Dívida é coisa de bacana. A gente ofende mesmo. A palavra é ofensa. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Quer dizer, eu tenho que perdoar aqui para o céu me liberar. Depende de mim. Bom, eis aí um quadro da visão também, um outro do perdão da Porciúncula, é essa de Murilo. Murilo, cadê o Murilo de Goiânia? Não é você, Murilo. Então está aí um quadro muito bonito de Francisco recebendo, concebendo o perdão. Então, no dia 2 de agosto de 1916, dia dedicado a Santa Maria dos Anjos, a multidão reunida para a festa dos cardeais, toda a Úmbria estava presente. Está lá Assis, Perugia, Todi, Nocera, Gubbio, Foligno, Spoleto, e estavam lá os bispos da época. Nossa, então estavam lá os bispos da época confirmando o perdão papal. E aí nós temos o seguinte, eis aqui um quadro muito interessante, de Pedro Hilário, que aparecem os 7 cardeais, os 7 bispos, somem lá em cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e Francisco no meio, e Francisco dizendo no discurso, quero mandar todos para o paraíso, e os bispos lá atrás, e nós para o inferno, porque para ir para o paraíso
custa, não é de graça para ir para o paraíso. Então eles lá atrás eram 7 contra 1, é a qualidade e a quantidade. Por isso que o perdão muito teve de ser silenciado. E nós vamos, pela história, vocês vão acompanhar, vocês vão ver, porque não era interesse para os cardeais, para os bispos, eles não lucravam com o perdão. E Francisco, receoso de perdê-lo de uma vez, porque eles podiam fazer uma certa situação desagradável com relação ao Papa, uma certa fofoca, etc., o Francisco, por enquanto, silenciou. E nós vamos ver a participação de Frei Leão nisso. Bom, evidentemente, se ele quer mandar todos para o paraíso, é porque nós não estamos no paraíso, porque a gente tem pecado. Qual era a concepção de pecado para Francisco de Assis? Como que ele pensava o pecado? Diz ele: por nossa culpa, somos fétidos, míseros, contrários ao bem, prontos, porém, involuntários para o mal. Para o mal somos voluntários. Aonde que ele fala isso? Ele fala no capítulo, ou na reunião de Pentecostes, 1221, que está na regra não anulada. Gente, isso está na regra. Francisco diz que a culpa é nossa. Nós não herdamos de Adão e Eva, é nossa. É geral, todos somos responsáveis. Vai ele além, e aí fecha de forma arrebatadora. Criaste todas as coisas, a nós, feito a tua imagem e semelhança, nos colocaste no paraíso. E nós, por nossa culpa, caímos. Isso está na... Pode bater a palma. Está comigo? Isso está na regra não anulada, no capítulo 23. E para mostrar que é um problema de relação sistema e antissistema, para mostrar que essa relação é da queda, ele ainda continua na regra, Francisco. Por isso que o perdão é de Deus, é por Deus, é em Deus, ou é dele, por ele e nele, que está todo o perdão. Não existe o perdão sem a participação divina. Perdão é uma consciência limpa e pura diante de Deus, diante do próprio tribunal da sua consciência, em que você libera. Por isso é a presença de Deus, porque é um perdão sistêmico, de rachadura da queda. O perdão tem que ser total. Francisco escreve numa carta para um dos ministros, nós não sabemos qual, não é definido na história, mas ele escrevendo para um ministro, ele diz o seguinte: não haja no mundo irmão, diz ele para o ministro, que tenha pecado, até não poder mais, que após ver os teus olhos, nunca se afaste sem a tua misericórdia. O cara pecou até nunca poder mais, mas não tem direito de nenhum ministro na terra fazer com que o pecador se afaste sem a misericórdia dele. Inferno não existe em Francisco. Vai mais. Se depois disso ele pecar 1000 vezes diante dos teus olhos, ama-o mais do que a mim. Amar o pecador mais do que a Francisco, mais do que a Cristo, é compromisso, é dever, é compromisso de liberação do antissistema. Ninguém entra no sistema se não for se reconstruindo num abraço de amor, do perdão. Não tenhas nenhum poder de impor outra penitência a não ser esta. Vai e não peques mais. Ficar de joelho no milho, sentar no vidro, andar não sei quantos quilômetros, dar tanto de dinheiro, fazer tantos Pai Nosso, tanta Ave Maria. Você não tem poder nenhum, diz Francisco para o ministro da ordem, mas nenhum. O único poder que foi te dado como ministro é: vai e não peques mais. O perdão tem que ser total. Agora sim, nós sabemos que o ministro é Frei Leão. Frei Leão tinha lá suas coisas assim, com Frei Elias. Frei Leão tinha lá nada disso que eu lembro. Frei Elias tinha lá suas pendengas com Frei Leão, né? Os dois assim, falavam oi, sempre oi. Mas Francisco escreve o seguinte para Frei Leão. Isso está na primeira carta. Ele escreve, nós temos 2 cartas de Francisco para Frei Leão. Na primeira carta, Frei Elias. É que agora Frei Elias já está bonzinho, então já houve uma integração. Leão. Tudo tem solução. Para erro de palestrante, tem sempre perdão, gente. Bom, a frase é a seguinte que ele diz para Frei Elias:
Somente nisso conhecereis se é servo de Deus, se com misericórdia reconduzires a Deus o irmão que erra, e se ele errar gravemente, não desistires de amá-lo. Esse perdão vai indo em Francisco, essa concepção cósmica, a tal ponto que chega a um perdão total, integral. Esse perdão integral pinta muito bem Pierre de Bois, até com o lobo, até com a natureza. E aí diz Francisco: vem cá, irmão lobo, eu quero fazer a paz entre ti e esses cidadãos de Gúbio. Não mais sejam prejudicados por ti, e para que, perdoando-te toda a ofensa passada, não mais te persigam. E vocês veem ali no quadro de Agostinelli, Francisco conversando com o lobo e apontando os moradores de Gúbio para que a paz, perdão é isso, é paz. Paz. Por isso que paz é consequência do amor. A paz não vem antes do amor. Você não ama a pessoa, vamos fazer as pazes. Não vai dar certo. Quando você ama, é que você vive em paz. Por enquanto, é só uma parada momentânea. A paz é sempre resultado do amor. Bom, aí vocês têm na Praça de Gúbio uma estátua de Francisco com o lobo, né? Perdão total, integral. Bom, e aí? O que o balde tem a ver com essa história de Francisco? E lá com a médium Isbalbonese, como é que fala isso, ô Ferdinando? É isso mesmo? Isbalbonese? No dia 13 de outubro de 1935, diante da entidade O Mestre, Pedro Balde indaga. Pergunta ao balde: quem eu sou? E a entidade diz: já te disse uma vez, você é Leão. O balde é a reencarnação de Frei Leão. Por isso a ligação da mensagem do perdão, por que ele recebeu a mensagem do perdão, e é toda a ligação com essa história. Ele é o Leão. Para aqueles que não conhecem Leão, eu trouxe para vocês. Porque onde eu estava com o Francisco, hoje eu estou com o Leão. Esse é o Leão. Certo? Mas aqui, ó, para vocês verem melhor, está ali o Leão. Se quiserem uma comparação, está aqui o óculos. Tire um óculos. Aliás, Frei Leão tinha grande problema de vista e terminou com muito problema na vista. Tire um óculos, vocês vão ver. Cara do rosto duto. Espírito evoluído é rosto, né? Oi? Aí é igual? Tá bom. Vamos lá. Quem era Frei Leão? Está aí nesse livro, Crônica dos 24 Gerais, onde tem a vida de Frei Leão, e diz o seguinte lá: como um vaso puríssimo de puríssimo ouro, cravejado de pedras preciosas, cheio de perfumes suaves, assim resplandece Frei Leão entre os companheiros de Francisco. Querem conhecer os companheiros dele? Aqui os companheiros, ó. Ali vocês veem Silvestre, Rufino, Marcelo, Leão, Egídio. Aí hoje até tem um Egídio aí, encarnado, do mesmo jeitinho. Deixa eu falar isso é fofoca. Bom, Leão era de Assis. O que foi, Fernando? Quer que volte? Ah, porque ele é santo. São Boaventura é santo. Os outros são beatos. Olha que loucura! Eles são muito chatos com essas invenções, né? Tudo pagar dinheiro. Lá, mais lá, que falar. Frei Leão de Assis. Ele era da cidade de Assis. Ele era secretário de Francisco, ele era enfermeiro de Francisco, era o confessor de Francisco, era o intérprete mais fiel, era o amigo predileto do santo. Ele era chamado por Francisco de ovelhinha de Deus pela sua simplicidade, humildade e sabedoria. Eu, evidentemente, vou começar agora a falar de Frei Leão para vocês. Eu trouxe essa transparência em vermelho e preto, porque aqui em Curitiba o meu Flamengo tem um azar tremendo. Então, para ver se a vibração, se há um perdão aqui em Curitiba, o Flamengo tem aqui é goleada. Então, vejam se nessa vibração a coisa melhora. Mas voltando para Frei Leão, Francisco amava Leão antes de ele entrar para a ordem. Eles se conheciam, eram amigos. Mais ainda, Leão teve uma visão. Ele viu os
os homens cegos, com as mãos para os céus, na porciúncula, orando. E uma luz descia dos céus sobre aqueles homens que não enxergavam. Ele ficou tão impressionado que ele entrou para a ordem. Então ele entrou para a ordem por uma própria visão espiritual que ele teve. E ele antes era amigo particular de Francisco. Foi ordenado frade menor mais ou menos em 1210. Era hábil calígrafo e escritor. Por isso que ele escreveu tanto aqui, né? Como o Balde. Era encarregado de escrever quando o poverelo, o pobrezinho, o Francisco, estava incapacitado pela visão, né? Francisco ficou com sérios problemas de vista. E a regra bulada, que foi ditada a Francisco por Cristo, e Francisco não podia escrever, quem escrevia era Leão, e formava uma tríade maravilhosa. Cristo ditava para Francisco e Frei Leão escrevia. Daí a intimidade, Francisco, Leão e Cristo, porque depois eles vão passear em Colhe Humberto. Mas aí nós vamos chegar lá. Deixem isso. Quando Francisco ditou o testamento na hora da morte, quem escreveu foi Frei Leão. Quando houve o Cântico do Sol na igreja de São Damião, no inverno de 1225, foi Frei Leão quem escreveu, principalmente aquela última frase sobre a irmã morte. E 3 livros ele escreveu: A Legenda dos Três Companheiros, O Espelho da Perfeição e Vida dos Primeiros Companheiros. Essa Vida dos Primeiros Companheiros são vários livrinhos. Entre eles a de Frei Egídio. Maravilhosa a vida de Frei Egídio, escrita por Frei Leão. Bom, ele era sacerdote. Ele era sacerdote, inclusive antes de entrar para a ordem, Frei Leão. E quando lá no presépio de Grécio, em que Francisco idealizou o presépio, e quem idealizou o presépio foi Francisco, Frei Leão era o padre lá que fez a missa. Qual era a relação de Francisco e Frei Leão? Por exemplo, Francisco e Rufino foram pregar, Frei Rufino. E eles resolveram pregar só de cueca, só de bragas, de roupa íntima. E Frei Leão ia atrás levando a roupa dele. Então, era assim uma humildade muito interessante. Ele testemunhou inúmeros êxtases do poverelo, em que Francisco, em êxtase, ele se elevava num fenômeno de levitação, e ele beijava os pés de Francisco e dizia: Deus, quem sou eu diante desse homem santo? E beijava os pés de Francisco. Aqui é uma passagem muito interessante. Francisco, Leão estava celebrando a missa, ele tinha visão na missa. Aí parava na visão, ficava vendo, ficava refletindo naquela visão, e o povo ficou aguardando. Aí Francisco chamou ele e disse assim: Frei Leão, quando você estiver realizando a sua missa e tenha visões, você deixa para refletir depois de acabar a missa. Porque senão as pessoas ficam lá naquela ansiedade, né? E muitos até podem pensar que você é metida besta. Está querendo aparecer, vendo coisas e tal. Então, por humildade e também para não atrapalhar o tempo dos outros, faça a sua reflexão depois. Então Francisco o amava, mas ao mesmo tempo o chamava para a seriedade e para afastar toda a vaidade que pudesse de alguma forma exercer em seu coração. E ele chega a escrever uma carta que se encontra o original na Catedral de Spoleto, e Francisco encarta para Frei Leão, ele diz o seguinte: assim te falo, meu filho, como mãe. Vejam a docilidade de Francisco falando para Frei Leão. Assim te falo, meu filho, como mãe. Se por causa de tua alma, ou por qualquer outra consolação, precisares e quiseres vir a mim, Frei Leão, vem. Eis que esse vem abriu um canal entre Leão e Francisco. Esse canal de acesso, esse vem, fez com que sempre que o Balde precisava e meditava e nas suas dores, a visão de Francisco, a presença de Cristo, esse canal para o sistema, para os céus, estava sempre aberto. É o que ele chama na obra, principalmente no livro A Grande Batalha, da tal da providência divina. Ai do homem que erra e que é entregue nas mãos da providência. Esse é o canal dos céus com o homem que é santo na terra. Bom, também há uma ligação entre Frei Leão e Francisco, quando lá no Monte Alverne, Cristo aparece na forma de serafim para Francisco, e Francisco fica estigmatizado. E essas estigmas
fez com que tivesse não só uma relação entre Cristo e Francisco, mas entre Frei Leão também. Por isso que podemos afirmar que o fenômeno do Auvergne foi uma excepcional troca de experiência entre Francisco e Leão. Francisco ficou com as marcas, mas Leão assistiu. E Leão conversou sobre aquilo. Foi o confidente sobre aquelas marcas. E ele também ficou na expectativa, guardem isso, de um dia ser marcado por Cristo, como seu grande amigo e companheiro, o pai Francisco já estava sendo naquele momento. Bom, aqui vocês podem ver aí Francisco sendo abraçado por Cristo, e como diz o balde, como Cristo abre os braços na cruz, Francisco também abre os braços para Cristo no Monte Auvergne, e é o abraço de Cristo a Francisco. O que esse encontro do Vergne significa? O que esse abraço, essas marcas crísticas significam em Francisco? São Francisco, diz o balde, alcança um estado espiritual que representa o mais alto potencial suportável na fase da evolução humana, seu limite supremo, além do qual a forma material se extingue. Felipe Salomão? Você que ama o Rustem, aí, ó, mais claro do que isso? Impossível. É um abraço de Cristo a Francisco que fez com que Francisco chegasse ao máximo da evolução humana suportável. Além dali, a forma não suportaria. E continua o balde no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Eis que o fenômeno Auvergne foi um caso típico do fenômeno final da evolução humana. Francisco chegou ao final da evolução humana. Nova Civilização do Terceiro Milênio, página 406. E Leão foi testemunha disso tudo. Mas, ao mesmo tempo, a relação era muito íntima. E Frei Leão recebe um bilhete de Francisco de Assis. Nesse bilhete tinha um salmo chamado Louvor a Deus, que se encontra no Sacro Convento de Assis e que foi escrito na segunda quinzena de setembro de 1224. Nesse Louvor a Deus, eu só peguei 3 frases do salmo todo. Na primeira ele diz assim para Frei Leão, falando de Deus: Deus, vós sois o Santo Senhor e Deus único que operais maravilha. Aí Frei Leão aprendeu sobre o Deus transcendente. Mas ele continua dizendo: Deus, vós sois o Trino Uno, Senhor e Deus, bem universal. Eis o aspecto trino da substância que Frei Leão aprendeu e que o balde também escreveu sobre isso. E por último, vós sois a nossa eterna vida. Se Deus é a nossa vida, é o fenômeno da imanência. Então, uma simples oração, simples só pela simplicidade, está num papel pequeno, escrita de forma rápida e inspirada, só assim você vê 3 conceitos: transcendência, aspecto trino da substância e imanência. Eis que agora foi a vez de Frei Leão entrar em depressão. Afinal, o seu amigo Francisco estava com as marcas da cruz. E ele também tinha lá as suas ligações com a cruz, uma ligação imensa, imensa. Mas aquele momento, naquele ritmo da história, era um momento de Francisco. E ele então teve a sua depressão. Também teve a sua tristeza, a oscilação da personalidade. Leiam o livro O Problema do Futuro que vocês vão entender isso. O balde também, como o balde, sentiu esse sofrimento, essa angústia na alma. E Frei Leão percebeu, resolveu dar uma bênção, Frei Francisco percebeu, resolveu então dar uma bênção para Frei Leão. E na hora que você está em depressão, não existe nada melhor do que uma bênção, né? Ele deu a seguinte bênção, ele diz assim para Frei Leão: o Senhor te abençoe, Frei Leão. Escreveu num papelzinho de 10 centímetros por 14, que se encontra lá no Sacro Convento de Assis. Um papelzinho. Agora, o que é mais interessante é que no nome Leão, que no original lá em italiano é Leone, né? Lá no nome Leão, ele colocou um tal no meio, que é a última letra do alfabeto hebraico, e esse tal estava dividindo o nome Leão no meio, ou Leone no meio.
E simplesmente ele, Francisco, estava se baseando numa palavra, num dito do profeta Ezequiel, no capítulo 9, versículo 4, em que Ezequiel fala: passa no meio de Jerusalém e marca com o tal a testa dos homens que gemem e suspiram por tantas abominações que nela se praticam. Esse tal nada mais é do que a marca do homem indignado, o homem que vê o homem sofrendo aqui no antissistema, que vê a miséria do antissistema e não aceita, luta contra ela, quer educar, quer transformar, quer amar, quer perdoar, e por causa disso ele tem a marca do tal, ou a marca da cruz na terra. Francisco diz então para Frei Leão: você também é marcado pela cruz de Cristo. Vejamos o que isso significa. Eu trouxe aqui para vocês o bilhete. Desculpem não estar tão bom, mas acho que pelo menos vocês têm uma ideia. O bilhete existe até hoje, né? Está lá, onde vocês podem ver a letra de Francisco. E o que é mais interessante é o tal aqui, ó. A canetinha não está funcionando? Ô Gilson, cadê o Gilson? Vai. Gilson, fecha sua canetinha, Gilson. A minha, deixa eu ver se funciona. Não, aquela. Ué? Não, a do Gilson não é minha, do Gilson. Aqui, ó, vocês podem ver o Leone, ó, olha lá, o Le, ó, e o tal dividindo o nome no meio. E outra coisa impressionante é a marca do bilhete dobrado. O bilhete era dobrado em 4, porque Frei Leão botou no bolso, e por enquanto ele viveu, ele nunca se afastou desse bilhetinho. Estava lá, ficava com ele. Então vocês podem ver no nome a marca do tal, dividindo lá. Mas o que significa isso? São Boaventura escreve na sua legenda maior, que foi a segunda biografia de Francisco, o seguinte: o tal são os convertidos sinceramente a Cristo. Continua São Boaventura: o tal são os que são de Cristo, crucificados na carne, elevam no próprio corpo a armadura da cruz. Estão crucificados na carne. Mas vamos ver o que o Ubaldi pensa sobre o tal, no nome dele. E ele fala no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio: o nome Leão está dividido pelo tal ou cruz, que é a sigla de Francisco, e essa palavra está dividida bem no meio para indicar, na fusão dos dois nomes, a estreita união das duas almas. Francisco e Leão, Francisco e Ubaldi, estreita união das duas almas, são um pelo amor. Aqui tem uma coisa muito interessante. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui nessa roupa aqui. Eu imagino como se isso daqui estava sujo, rasgado, remendado. Era a roupa de Francisco. Mas Francisco tinha o ideal da pobreza, pobreza total. Ele não queria ter nada para poder ser totalmente livre para Cristo. E ele fala para Frei Leão o seguinte: essa é uma das passagens mais lindas de unidade entre Francisco e Leão. Frei Leão, esta túnica é tua. Peço-te, porém, que a deixes comigo enquanto eu viver. Mas ela é tua. E o problema é que Frei Leão não queria, não porque ela estava suja e rasgada. Ele não queria porque ele também tinha o ideal da pobreza, mas ele também tinha o ideal da santa obediência. Pela santa obediência ele teve de aceitar. Bom, quais eram as visões? Leão era médico e tinha visões. Eu vou passar rápido aqui sobre essas visões, eu não vou entrar tanto em detalhes, só vou contar a história para vocês rapidamente. Uma delas é: Deus me fez assim falar. É que uma vez Frei Leão estava unido com Francisco e eles não tinham um livrinho para ler lá a oração. Eles não tinham para ler as matinas. Então ele disse assim: Frei Leão, vamos fazer uma coisa. Eu repito e você então fala. Eu vou dizer assim: eu sou um pobre, miserável, um pecador, cheio de verme. Eu sou o maior pecador do mundo. E você fala: é verdade, verdade, você é um pecador. Aí, tá combinado? Tá, pela santa obediência, tá combinado? Tá. Aí começa a oração: eu sou um verme, miserável, pecador, não sei o que. É isso, Frei Leão? Frei Leão diz:
Deus te ama, te perdoa e quer te levar ao paraíso. Aí ele fala, mas Frei Leão, eu não mandei você falar assim. Eu sei que você mandou, pela santa obediência eu quis, mas uma coisa me deu. Bom, isso ficou assim, repetiu-se várias vezes, até que Francisco compreendeu que havia uma força maior em Leão, que era a mediunidade com Cristo. Cristo não queria daquela forma. E Francisco, apesar da santa obediência, fazia o que Cristo queria. E Francisco aprendeu ali, mais ainda, a humildade. Pelo rio, sem problema. Ele pergunta então para Francisco o que significava aquilo. E Francisco diz, esses são os frades que ainda não amam a pobreza. Esses se afundam e ficam agarrados no mundo. Quem já está com a santa pobreza, passa pela vida, vence as dificuldades e já não traz mais a carga das prisões no mundo. Outra visão que ele teve, ele viu duas escadas, uma vermelha e uma branca. Isso está no livro sobre a vida de Frei Leão. Então ele viu duas escadas, uma vermelha e outra branca. Na escada vermelha tinha Cristo, na escada branca tinha Maria. Aí então os frades começavam a subir, Cristo lá em cima, vem. Os frades começavam a subir, chegavam no terceiro degrau, no degrau mais acima caíam. Não conseguiam ir. Na outra escada estava Maria, e Maria falava, vem. Aí vem por aqui, irmãos. E eles foram pela escada de Maria e conseguiram subir. O que significa a visão, né? Pela escada do Cristo não sobe, pela escada de Maria sobe. Indo para a concepção naquela época, que se entendia por Maria, que era toda cheia de misericórdia, e Cristo era a prefiguração da justiça. Se o mundo fosse justo, ai de nós. Se fosse por justiça, nós estávamos fritos, mas muito fritos. Agora, por causa da misericórdia dos céus, por causa da misericórdia de Maria, do Cristo, por causa da misericórdia do balde, por causa da misericórdia do plano maior para conosco, nós temos jeito. Mas pela misericórdia. Porque se o alto fosse nos atender pela justiça da nossa pureza, não temos pureza. Por isso que o alto se aproxima de nós pelo pensamento sincero de querer se transformar. Misericórdia. E não por pregoarmos como aquele fariseu que batia no peito, eu faço, eu aconteço, não sou como esse publicano. Esse está frito, que realmente não pode ser recuperado. Outra visão que ele teve depois da morte de Francisco, ele viu Francisco resplandecente de asas brilhantes e unhas de águia. Eu fiz questão de trazer isso, porque ver Francisco resplandecente brilhando no paraíso é natural. Mas ver com unhas de águia, aí é um detalhe muito interessante. Porque no Evangelho, o símbolo da águia é João Evangelista. E Francisco é a reencarnação de Jesus. Por isso, a águia. Frei Leão teve essa visão. Aí está uma visão de Francisco glorioso nos céus que Paulo Zambellini pintou. Bom, parte Francisco, qual era a relação de Leão para com o povo de Assis? Na sua missão, na sua tarefa, como o povo de Assis via Frei Leão? Viam que ele era um contemplativo, que ele era um profeta, que ele era um taumaturgo. Encontrei a palavra, é taumaturgo. Ele era um taumaturgo, ele fazia curas. Interessante, né? O povo via que Frei Leão fazia curas. E aí a gente fala assim, bom, que o balde é um contemplativo, tudo bem. Que o balde é chamado de um profeta, tem até uma carta de um... Como é que é o nome daquele argentino que mandou uma carta para o balde? Francisco. Está aqui da Argentina? É. Isso, obrigado, Humberto Mariotti, porque na própria carta ele chamou o balde de profeta. Vejam que esta relação, o balde contemplativo, o balde profeta, tudo bem, mas o balde médio de cura, taumaturgo, aí nós não lembramos. No entanto, eu queria que vocês lessem a frase que está no livro Fragmentos de Pensamento e Paixão, e que o Ubaldi escreveu em 1933. Olhem a frase de Ubaldi. As minhas maiores manifestações não foram realizadas nas salas de visitas, onde se reúnem pessoas fúteis para palestrar, mas nos hospitais, onde o sofrimento purifica a alma e torna capaz de receber o auxílio moral e material da parte dos altos seres espirituais que operam por meu intermédio. Altos seres espirituais operam através de Ubaldi curas em hospitais.
Então, é bem natural que naquela época Frei Leão tivesse essa visão. O povo via Frei Leão assim. Vamos ver a fidelidade franciscana de Frei Leão. Sofria mais que os outros frades em ver a ordem se afastar da senhora pobreza. Porque depois da morte de Francisco, o negócio de pobreza, isso é bom na hora da palestra, né? Na hora... Esse negócio pobreza é demais. Então a ordem começou a se afastar. E Leão reclamava demais. Transmitia a todas as regras originárias da ordem. Dizia, olha, não é assim não. A ordem dizia assim, a regra falava assim. Ele era um seguidor da regra. Mais que isso, aconselhado por Clara, escreveu as tradições e entregou as clarices. Por isso o Espelho da Perfeição e outros livros que ele escreveu. Ele tinha um grande carinho por Santa Clara. Não tinha... Essa é boa. Olha só, Adelaide. Olha o que Leão não tinha. Leão não tinha jeito para legislador, nem tinha jeito para governar a ordem. Ele não tinha espírito de governar as coisas. Aí você vê isso claramente, o Ubaldi, né? Com o problema da renúncia, o problema da família, a necessidade de contratar um administrador, porque ele não se sentia bem em administrar as fazendas e as coisas da sua fortuna, respeitável e louvável, porque ele não tinha esse espírito, já era do passado. 800 anos já estavam com essas marcas atrás. Não aceitava a forma como estava crescendo a ordem, liberdade para as regras. Não se obedecia mais à pobreza, à castidade, nem à obediência. Era contra a construção da suntuosa basílica. Ele não aceitava. Aliás, chegaram ao ponto de botar a Santa Maria dos Anjos, que era pequenininha, fizeram uma basílica grande, é o único local que tem duas igrejas, uma dentro da outra, para poder ficar uma grandona. Afinal, o cara era santo. E santo agora, como é que vai ter uma basílica que só para ter aquela aura dele? Não cabe ali na igreja. Então fizeram uma basílica enorme. Frei Leão era contra isso. Mais ainda, olha, ele quebrou o cofre de mármore que Frei Elias colocou lá para arrecadar dinheiro. Começou lá com a arrecadação de dinheiro. Tem nada a ver não. Cada congresso cuida de seu congresso. Arrume aqui, se tiver jeito de ter uma palestra aqui, muito bem. Se não tiver, só fala para dois. Mas a gente não tem que rodar sacolinha, pedir dinheiro e fazer aqui coleta de dinheiro. Não existe isso na obra de Ubaldi. Não existe isso em Frei Leão. Vamos construir uma igreja para Ubaldi. Vamos construir nada. Se o Amaral ou outro tiver condição de fazer um museu, que faça. Mas a gente investir dinheiro para construir coisas humanas, faraônicas, não existe isso. Não que não seja importante, é importante, mas não se pode ter essas coisas de relação desse vínculo de dinheiro. Isso é loucura. Frei Leão não aceitava. Ele quebrou o cofre de mármore. Mas ele também era médio de Cristo. E Cristo apareceu para Frei Leão para explicar essa sua indignação. E disse para ele: um dia disse nosso Senhor Jesus Cristo a Frei Leão: não estou contente com os frades. Por que, Senhor? Pergunta Leão. Ele diz: primeiro, não reconhece o sem número de benefícios que diariamente lhes prodigalizo, dando-lhes pão, de forma que não precisam semear nem colher. O que a gente ganha com essa obra de Ubaldi? O que a gente ganha com ela? O que nós somos hoje que éramos ontem? Se soubéssemos. Segundo, porque andam sempre murmurando e ociosos. Olha, chama para trabalhar, não tem tempo. Vai fazer, não tem tempo, não posso. Eu não... Por quê? Te vira, arruma tempo. Terceiro, porque provocam-se uns aos outros. Por quê? Provocam-se uns aos outros, semeando ódio, não fazem as pazes, nem perdoam cordialmente as múltiplas ou as muitas ofensas. Não fazem as pazes. Você imagina? Você segue o Ubaldi, eu e aquele lá também segue, mas eu não falo com ele. Você segue o capeta, esquece isso. Faça uma leitura, uma reflexão da obra de Ubaldi, não existe isso. A obra de Ubaldi nasce com o perdão de Francisco, que está enraizado no perdão de Cristo. Não fazer as pazes, isso não tem absolutamente nada a ver com a obra de Ubaldi. Mas que se fale, sinceramente, se ensina ou não, e que o outro saiba fazer também, se ensina ou não, mas que logo depois se abraça, e se ama e siga em frente, porque nós temos muito o que fazer. Tiago era assim com Paulo, mas juntos.
Há uma passagem de Paulo interessante que Tiago não falava com Paulo. Paulo também tinha dificuldade de relação com Tiago. E está claro no texto do Evangelho. E Paulo, chegando a Jerusalém, eu dei a mão àquele que mandava, que era uma das colunas da igreja de Cristo. Eu dei a mão àquele que mandava, uma das colunas da igreja de Cristo. Fazer as pazes é fundamental. Bom, a libertação de Francisco de Leão. Já estamos nos despedindo de Leão. A libertação dele é a seguinte: ele dirigiu a Porciúncula o grupo dos fidelíssimos, que são os frades que morreram e estão enterrados lá na Porciúncula. Dirigiu por amor, isso ele sabia. Isso ele fez. No final da vida, estava curvo, olhem a foto, cansado, idoso, visão difícil, caminhava com dificuldade e cheio de santidade. Olha a foto. Sobreviveu ao Poverello por 45 anos, quando ele teve o sonho de libertação no dia 14 de 11 de 1270. Ele teve um sonho que uns frades luminosos apareceram para ele, um muito mais luminoso no meio, e que disse para ele: olha, eu vim pegar um frade que está muito doente aqui para levá-lo para o paraíso. É a morte, né? Veio anunciar a morte. Ele ficou uma alegria tremenda. Que beleza! É hoje, vou morrer. Tinham 2 frades só lá naquela época, ele e Frei Rufino. Ele então foi falar com o Frei Rufino. Frei Rufino, olha que eu tive um sonho, os frades luminosos apareciam para mim, um mais luminoso entre eles todos, e disseram que vinha me apanhar para desencarnar. E o Frei Rufino disse assim: ah, Leão, aqui você não viu a visão direita não. É que no seu caso, Frei Leão, você sonhou e eu vi acordado. E ele disse que sou eu que vou, e essa eu não vou te dar não, eu quero ir. Repare que os caras disputam para desencarnar. É um conceito completamente diferente do mundo. Eu estou me lembrando aqui do nosso Carlos Embaçaí, o pai, o Carlos Embaçaí ligando para o Leopoldo Machado. Um morava em Niterói e o outro em Nova Iguaçu. E o Carlos Embaçaí disse para o Leopoldo Machado: Leopoldo, vem me visitar aqui em Niterói. Eu estou com uma saudade de você, Leopoldo. Todos 2 grandes militantes do Espiritismo. Vem me visitar aqui, eu estou com uma saudade tremenda de você, Leopoldo. O Leopoldo disse assim: ah, não dá, estou muito cansado, estou muito velho. Qualquer hora você vai ter a notícia da minha desencarnação. E disse lá do outro lado da linha, o Carlos Embaçaí: ah, você sabe o quanto eu e Maria te amamos, né? Vem para cá, para casa assim mesmo. Olha, você daria tanta alegria para a gente se desencarnasse aqui em casa. E uma coisa é Rufino: olha, Leão, eu que vou. E foi perfeito. Naquele mesmo dia, no dia 14 de novembro de 1270, foi embora Frei Rufino e Leão ficou. E Frei Rufino disse para ele: no entanto, você vai ficar mais um ano, diz a visão. E ele realmente foi o último frade a se despedir daqueles que conheceram o Poverello. E ele morreu um ano depois, no dia 14 de novembro de 1271. E pasmo, foi sepultado juntamente com Rufino, Maceu e Frei Ângelo. Os 4 formavam os 4 cavaleiros em volta do túmulo de Francisco. E até hoje, Frei Leão está sepultado do lado de Francisco, juntamente com os 3 companheiros, Rufino, Maceu e Ângelo. Aqui é a visão do local para vocês, do túmulo. Posso passar? Bom, o perdão da Porciúncula. E aí? Por que eu falei para vocês do silêncio? Por que o silêncio com relação ao perdão? É que Francisco não podia divulgar o perdão pelo seguinte: o fato da indulgência foi mantido um pouco em silêncio, por medo de que causasse surpresa e diminuísse o ardor dos cruzados que iam à Terra Santa para ganhar a mesma indulgência, diz Jean Maria Polidoro no seu livro. Mais ainda, sabedor Francisco do pouco ou nenhum favor que aquela concessão encontrara junto a muitos bispos e cardeais, o santo Francisco não somente não dera publicidade à indulgência da Porciúncula, mas também proibiram os seus frades de divulgarem em público, para não ter problema, para que o perdão fosse instituído mesmo. Agora ele depois fala para Frei Leão: Frei Leão, disse Francisco, conserve em segredo até o dia da minha morte,
pois chegada ainda não é o momento, porque esta indulgência, ou perdão da porciúncula, ficará oculto por algum tempo, mas Deus fará de modo a torná-la manifesta. Está com Deus? Mas deixa para depois da minha morte, porque depois da minha morte vai dar muito dinheiro isso aqui. É duro o que eu falei? Vou voltar para repetir. Deixe para depois da minha morte, porque depois da minha morte vai dar muito dinheiro isso daqui. Santo dá dinheiro. Santo tem gasofilaço, que é aquele tesouro que botam do lado para recolher. Fizeram uma basílica maravilhosa, e aí dando dinheiro não iam mais ser contra o perdão da porciúncula, porque agora eles estavam querendo muito que fossem lá, que todos fossem até lá a porciúncula. Por quê? Porque iam visitar o santo, iam comprar as coisas na barraquinha, iam ficar nos hotéis, iam comprar uma porção de bugiganga dos céus e iam ganhar dinheiro. Então deixa para depois da minha morte, porque santo dá dinheiro. O antissistema inverte tudo. Inverte tudo, porque ele é fruto do capeta, e somos nós mesmos. Mas Frei Leão pregava então a porciúncula, o perdão da porciúncula. Ele pregava. Aqui a Teca me mandou esse material e é muito interessante, porque está na revista lá Itália Franciscana, num artigo chamado Fra Leone, o Pecorella de Deus, a ovelhinha, o cordeirinho de Deus. Pecorella, é isso, Ferdinando? Pecorella, o ovelhinho de Deus. Um artigo de Terrovelli. O que esse cara fala? Olha o que esse escritor franciscano ele diz de Frei Leão e o perdão da porciúncula. Lê, Ferdinando, toma o microfone. Mas lê bonito, com ritmo, com ânimo. Vamos lá. Delage, mi corrige. A lui, rifugiatisi nella rocca di Madonna Povertà, si andava in devoto pellegrinaggio per conoscere il confessore e il segretario di San Francesco per udire le sue testimonianze intorno all'indulgenza della porciúncula. Como o Ferdinando já fez a tradução, é a seguinte: olha, os peregrinos devotos iam lá na igreja da Madonna, eles iam lá para conhecer o confessor e o secretário de Francisco, que era Frei Leão, porque queriam ouvir sobre o testemunho em torno do perdão da porciúncula. É isso? Ora, então repare, era Frei Leão que falava sobre isso. O perdão da porciúncula estava marcado nele. A partir de 1230, a festa começou a ser muito popular. E ele já marcado na alma, quando ele vem aqui como o balde, ele escreve sobre o perdão da porciúncula, porque isso era um complexo na alma, uma marca, uma queimadura espiritual. Eis que a festa, eis que a festa é essa, olha lá. Aquilo que eu falei para vocês, aqui está a porciúncula. E aqui a catedral. Bobagem. Aqui, ó. Essa aqui nem cabe naquele mundo infinito aí do Gilson, nem cabe. E aqui o povo, mas é isso que Francisco queria. O Francisco e Frei Leão queriam era o povo lá, ouvindo falar sobre o perdão, ouvindo falar sobre as coisas da regra, entrando naquela psicosfera. O tempo passa, muitos séculos passam, e agora, ainda, em 1966, o Papa Paulo VI, que é aquele carinha lá, ele confirma o perdão num documento. Aqui o documento deixa eu falar, mas no documento diz assim: no dia 2 de agosto, dia da indulgência da porciúncula, será facultado o perdão. Agora é interessante que no dia 2 de novembro é para os mortos, é aplicado só para os defuntos. Mas o perdão da porciúncula existe. Quer dizer, eu só trouxe essa passagem aqui porque isso é um documento papal, só para dizer que até hoje eles aceitam oficialmente, agora por documento, o perdão. Só falta perdoar. Bom, qual é a relação de Francisco com isso tudo? Francisco tinha uma vida franciscana? Perdão, o Balde tinha uma vida franciscana, ele vivia naquela psicosfera realmente de Francisco? Vejamos. Peregrinei, diz o Balde, por toda esta minha terra úmbrica, me detive longamente para me encontrar a mim mesmo. Nos seus silêncios austeros e sublimes, minha alma viveu sua mais intensa maturação. Está no livro Ascese Mística, que pelo que a gente está vendo vai ser o livro mais citado desse congresso. E sem a gente entender
Está aí o livro toda hora sendo citado em todas as palestras. Mas está aí, ó, a sua mais profunda e intensa maturação. Ele viveu lá na Úmbria, ele amava aquela Porciúncula, ele amava aquela psicosfera, aquela região. Continua o Baldi. Peregrinei por toda esta terra franciscana, de Assis a Irmangúbio, do Subásio ao Auvergne, da Porciúncula a Grécia. Andei apaixonadamente interrogando as antigas pedras para que me contasse o segredo da história de Francisco. Espreitei ao coração banhas de lágrima, abraçava as pedras para que as pedras contassem a história de Francisco, porque as pedras foram testemunhas. Elas eram testemunhas oculares da vida de Francisco de Leão. Continua ele. E falei, dizei-me, pedras, vós que ouviste, o São Francisco humilde e pobre, recordais? Não é possível que um hálito do seu imenso respiro não tenha ficado em vós também. Nele ficou, nas pedras não ficaram? Nas pedras ficaram. E em nós, quando acabar esse congresso? Ficará? Interessante que nele ficou e nas pedras ficaram. Eu trouxe essa foto, desculpem a visualização, mas vale a pena ela estar ampliada. Esse é o Monte Alverno, olha as pedras lá. Banhei aquelas pedras, abracei aquela à sua esquerda por 20 minutos. E o único testemunho foi o do cachorrinho, que no abraço também da irmã natureza, confirmava a presença do santo de Assis e do mestre de nossas aulas, confirmando que ele realmente era um frade menor, era alguém que havia abraçado a dama pobreza, a renúncia. E aqui na Tenuta Santo Antônio, na chácara, no quartinho mais alto da torre, no dia 2 de agosto de 1932, ele recebeu a mensagem do perdão, e isso aqui é interessante, não adiantou silenciar, porque a mensagem só naquele período deu a volta ao mundo, e só naqueles anos teve mais de 500.000 cópias, chegando inclusive na Indochina. Antes era necessário silenciar, agora não mais. Como uma trombeta o Baldi cantou a mensagem do perdão e espalhou ela para o mundo, e hoje ela brilha em Curitiba. Como foi? Tomado de improviso, pela manhã, entre lágrimas, mal conseguia ver o papel, escreveu a sua mensagem mais transcendente, a mais linda, a mais bonita. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a mensagem para vocês. Vamos lá? Inicialmente ele fala do trabalho. Ele diz, olha, tudo que cai na mão do homem, o homem estraga. O trabalho que caiu na mão dele, ele estraga. Ele estraga porque ele não faz o equilíbrio entre o corpo e o espírito, que o comando do trabalho é a cobiça. Mas ainda, ama o ato de trabalhar e não o resultado, porque se a gente se prender ao resultado, o resultado passa, o resultado fica caduco. E o que vale é o ato do trabalho e não o resultado dele. Porque a nossa satisfação íntima está em colaborar com o funcionamento do grande organismo do universo, porque essa é a nossa única recompensa. Por isso, desapega de tudo, diz Cristo na mensagem. Aí está a paz, porque você só se apega às coisas para aprender a desapegar, porque a gente não consegue reter nada aqui na vida. Logo, só possuímos realmente se a construção for feita no Espírito. Aí é merecimento nosso, e nós vamos ficar com ela eternamente. Outro tema que ele aborda é o do amor. Elevai-vos em amor, porque o amor vai nos trazer profundas alegrias, grita a sua voz, através da antena psíquica de Pietro Baldi. Logo, eleve o teu amor do humano para o divino, porque ele se fortalece, ele se aperfeiçoa, ele multiplica, ele se fortalece, te levando, se for o caso, ao martírio. Ele se aperfeiçoa, te ensinando a amar, inclusive o inimigo, e ele se multiplica, fazendo com que você deixe de amar a sua família e passe a amar toda a humanidade. Mais que isso,
Diz Francisco para Frei Leão: La perfeita Letícia, ou a perfeita joia interior, que a tradução é feita por alegria, né? Mas a palavra Letícia é uma joia interior. Então diz ele, e aqui nós temos um quadro de Gino Covid que fala o seguinte: Frei Leão vinha da Perugia junto com Francisco de Assis em direção a Santa Maria dos Anjos. Era inverno, estava tudo com nuvens, com neve, os seus pés estavam feridos, eles andavam descalços, estavam com muito frio, era noite, eles traziam pão e vinho, e Frei Leão recebe um chamado de Francisco: Frei Leão, vem até aqui e anote qual é a perfeita joia espiritual, qual é a perfeita alegria. A perfeita alegria é essa: se nós chegarmos agora lá no convento de Santa Maria dos Anjos e batermos, e o guardião disser, ali o guardião: nós não te conhecemos, saiam daqui, e nós dissermos: nós somos Francisco e Frei Leão, eu sou Francisco, não lembra? Trouxemos pão e vinho, deixa-nos entrar. E se ele disser: saiam daqui porque nós não precisamos mais de vocês, vão lá viver entre os hóspedes lá na estalagem, saiam daqui. Se nós passarmos por esse sofrimento com alegria e com amor, com paciência, sem guardar mágoa, saiba, Francisco, Frei Leão, aí está a perfeita alegria, o perfeito amor. O Baldi também cantou da mesma forma na mensagem do perdão. Sua voz dita para ele: meu corpo tem fome e eu canto, meu corpo sofre e eu canto, minha vida é deserta e eu canto. Não há carícias para mim, porém todas as criaturas vêm a mim. Meu irmão se aproxima comigo para prejudicar-me, eu lhe abro os braços em sinal de amor. Eu vos bendigo a todos vós que me trazeis a dor, porque com ela me trazeis a purificação que me abre as portas do céu. Louvado sejas, ó Senhor, pelo que é a maior maravilha da vida, que as pobres intenções malignas do meu próximo sejam para mim a tua bênção. O Baldi cantou porque ele aprendeu também com Francisco a cantar. Quando Francisco fez o seu cântico às criaturas, que ele, Leão, escreveu: louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Sol. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal. O Baldi aprendeu a cantar com Francisco. Mas continua a mensagem, dizendo, no encontro desse, que Francisco era um outro Cristo. É assim que está lá no livro Atos dos Bem-aventurados, do bem-aventurado Francisco e seus companheiros. Ele, Francisco, chegou à condição, cantando dessa forma, em ser um outro Cristo. Ou poderíamos traduzir aqui: ele se cristificou. Qual é o apelo da mensagem do perdão? Não procuro vossa razão. Uma mensagem, evidentemente, como essa, uma palestra como essa, não está apelando para a razão, como num esforço científico, fez Júlio pela manhã, fez Regina em psicologia, fez o Gilson falando sobre a construção das dimensões. Não, não é um apelo à razão. Busco essa visão interior que em vós opera. Não desejo erudição, já dizia Regina. Desejo que vejais. Também falarei, para ser entendido, a linguagem fria e importante da razão e da ciência. A minha palavra será um brado de comando, distribuindo sabedoria. Procurarei
na ternura do beijo de mãe, um ato de bondade. A minha palavra é um nostálgico lamento, suspirando por uma pátria distante, que é o sistema. Trovejará como os elementos enfurecidos na fúria da tempestade. Almas, almas eu peço, diz sua voz para Pietro Baldi, para conquistá-las vim do infinito, porque o desejo é almas. É interessante que 1200 anos antes, Cristo falou para Pedro: Pedro, eu não te quero pescador de homens, de peixes, e sim de homens e de almas. Almas eu peço, não pescador de peixes. Mas também o Papa Honório disse para Francisco: e por quanto tempo queres esta indulgência, Francisco? Ele responde: Santo Padre, não te peço anos, mas almas, como nós já vimos falar. Então, em todos eles, o que se deseja é almas. Não são anos, não são peixes, mas almas. Não vos digo gozai, o mundo, porém, vos engana. Eu não vos enganaria nunca. Digo-vos sofrei, mas junto de vós estarei, com piedade maternal, e enxugarei vossas lágrimas. Não venho trazer a dissensão, mas não venho dividir, mas venho unir. A descida da mensagem, né? A descida de sua voz até nós. Venho de um céu alto e radioso para a terra lodosa de trevas. Essa é uma distância espiritual e não física, porque nós continuamos mergulhados no céu, só não temos consciência dela. Venho espontaneamente. O céu é o sistema, a terra lodosa é o antissistema. Venço essa barreira por amor e espontaneamente. Distância psicológica muito maiores e mais difíceis do que as distâncias de tempo e de espaço. Logo, diz sua voz, a minha fadiga não é física, não, mas o meu desalento é pela incompreensão dos homens. Essa era a dor, a imensa dor. Dizia o Newton Boechat: nós somos teus espinhos, Senhor, porque até hoje fazemos essa fadiga, essa dor da incompreensão diante da mensagem e do trabalho que nos chama. Olha o campo visual de sua voz. Limite da história e do planeta, ela percebe. A laboriosa ascensão da humanidade. A terra quando o homem não habitava. O futuro com a terra morta a vagar. O futuro do sol moribundo, morto, para fecundar uma nova vida. A poeira de astros transportando humanidades. Leia nos vossos corações. O universo moral maior que o físico. Luz de atração no centro moral do universo. Venho recolher o perfume da alma simples, dizia Ariston na palestra de manhã. Por quê? Porque esse é o único carinho que encontro no mundo. O único carinho que eu encontro no mundo é o perfume da alma simples. Por isso que Francisco, quando não se encontrava com os homens, pregava para os pássaros. As almas simples exalavam o perfume da compreensão. O poder de sua voz. Poderia falar atemorizando com prodígio, poderia atemorizar com cataclisma, convencer-vos-ia. Passamos já por tantas guerras, por tantos terremotos, por tantos maremotos. Convencemos? Não. Minha mão se levanta como uma bênção, nunca para a vingança. A vontade da sua voz é, primeiro, todo equilíbrio violado é violado por causa da maldade humana. E essa maldade tem que ser restabelecida pela reação da lei. O equilíbrio tem que ser restabelecido. Você pode restabelecer pela dor,
mas também pode restabelecer pelo amor. E sua voz desce dos céus para, no amor, restabelecer e não pelo castigo. O grande ensinamento da sua voz é a liberdade. Porque, aliás, foi por causa da liberdade que aconteceu todo esse caos. E o ensinamento é: venho ensinar-vos a fazer de vossa liberdade um uso que vos eleve e salve, e não que vos rebaixe e condene. A grande missão: venho para salvar-vos, para salvar o que melhor possuís, o que fatigosamente os séculos têm acumulado, ao preço de muitas dores e de muito sangue. Pensem nisso antes da Segunda Guerra Mundial. A destruição que se ia fazer da civilização, mas não só a destruição de museus, a destruição do patrimônio científico, a destruição do patrimônio religioso, mas a destruição do patrimônio da razão, que nós já descobrimos, que já conquistamos. Íamos voltar ao mundo da barbárie. A profecia de sua voz: homens, tremei, porque no mundo os que me seguem estarão no asilo seguro de meu coração e salvo. Os que não me seguem serão arrastados para trevas indescritíveis, ai deles, serão transportados para mundos primitivos. Não me procurais dissecando a matéria, eu sou espírito e animo todas as coisas. Logo, não me procurais com olhos e instrumentos materiais, e sim com olhos e instrumentos do Espírito. O que sua voz nos traz? Uma ciência que a nossa não conhece. A palavra que nenhum homem sabe falar. Êxtase que nenhuma vitória material poderá dar. Compreensão que a vossa razão jamais alcançará. Minha paz, a felicidade. Venho suavizar a justiça divina. Venho fazer uma unificação. A religião é minha revelação. A ciência é vosso esforço. E muitos têm intuições pessoais. Juntando tudo isso, fazendo uma unificação da religião, da ciência e dos esforços pessoais de cada um, diz sua voz para o balde na mensagem: essa é a grande síntese que eu venho por missão apresentar aos homens. Quem sou? A mensagem se apresenta como Cristo histórico e como Cristo cósmico. Inicialmente como Cristo histórico. Vim dizer-vos a palavra da ressurreição. O exemplo já vos dei. Repito-vos: amai-vos uns aos outros. Minha palavra, minha tonalidade, deverias reconhecer. Me repelis. No entanto, Pai da humanidade eu sou. Já interpus a minha dor e o meu martírio. Minha oração é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sois meus filhos, e por amor de vós, de novo, subiria à cruz para vos salvar. Fui por vós insultado e crucificado, e vos perdoei. Reconhecei a minha paz. Não renoveis as torturas do Getsemane. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eis que ele se apresenta como Cristo histórico. Agora, como Cristo cósmico. Aqui eu botei um balde bem novinho, não sei se alguns conhecem essa foto. E como eu mudei agora, eu mudei a foto do balde, porque eu estou falando do Cristo cósmico, aí não tem mais tempo, né, Júlio? Por isso que eu fiz isso. Então, o Cristo cósmico, ele se apresenta da seguinte forma: minha mão possante firma o destino dos mundos. Empunho o destino dos povos. Algum homem, porventura, já falou assim? Vou repetir. Algum homem, porventura, já falou assim? Vocês já ouviram? Conhecem? Sou a síntese de todas as verdades.
Sou o calor do sol matinal. E agora, com uma das fotos de Ubaldi mais avançada em idade, não tem tempo para o Cristo cósmico. Sou o equilíbrio na variação alternada dos elementos. Sou o pranto da alma quebrantada. Sou o equilíbrio que nas mudanças dos acontecimentos morais a todos prometo salvação. Sou o rei do mundo físico da vossa ciência. Sou o rei do mundo moral que não vedes. Eu sou o espírito e animo todas as coisas. Sou o sorriso da criança e a carícia materna. Sou o gemido daquele que corre implorando salvação. Sou o calor do primeiro raio de sol da primavera. Sou o vendaval. Sou a beleza evanescente do momento que foge. Sou a eterna harmonia do universo. Sou o amor. Sou a força. Sou ideia. Sou a lei que governa o organismo do universo. Sou a força irresistível que governa todos os seres para a ascensão. Sou o cântico imenso que a criação entoa ao Criador. Sou tudo. Tudo sou. Tudo compreendo, até o mal. Meu dedo escreve, na eternidade e no infinito, a história de miríades de mundos e de vidas. Não sou um senhor vingativo e tirânico como outrora por necessidade me supuseram os povos antigos. Então vocês poderiam pensar, diante de tantas frases, quem é ele? Qual é a maior revelação que ele nos trouxe? O que mais de significativo ele disse quem era? E diante desse suspense que a mensagem do perdão encerra, ele termina dizendo, de forma que mais nos toca intimamente, quem ele é. Sou o vosso amigo. E ter um amigo desse é um amigo para sempre. Eu vos amo e estarei convosco até o fim dos tempos. Comprovação da mensagem. Primeiro, no órgão do reformador, a revista psíquica espiritualista mais importante do mundo, a mais antiga existente até hoje, na figura do Guilhom Ribeiro, que traduziu a grande síntese no Brasil. Guilhom Ribeiro, como presidente na época da Federação Espírita Brasileira, afirma no dia 1º de março de 1934, nas páginas da revista 95 a 101, a elevação da mensagem, que é na forma, que é no fundo. Mistério não há, nem nos toca individualizar a origem de tão altíssimo apelo. Mas, sem blasfemar, é o que disse outrora o autor da mensagem. Eu e o Pai somos um. É Jesus, diz Guilhom Ribeiro. Mas vocês poderiam dizer, mas isso é uma revista espírita? E a ciência? O que as ciências falam? Quem é essa entidade? Que mensagem é essa? A mensagem é realmente confirmada? O que a ciência diz? Confirmação. Eis que Ernest Botizano, a mais alta e indiscutível autoridade em assuntos específicos, no dia 14 de abril de 1933, escreveu em carta para Ubaldi: estupendo! A mensagem do perdão contém passagens tão sublimes em sua grandiosidade cósmica que infunde quase uma sensação de sagrado temor. E se quiser saber quem é a entidade, afirmo com todo o meu conhecimento científico, nada menos que Jesus de Nazaré. Esse Jesus de Nazaré que se apresenta para Ubaldi na mensagem do perdão, ele era o centro da vida de Francisco. Ele era o centro da vida de Leão. Anos antes, brilhou em João Evangelista no Apocalipse. Pedro o chamou para ser pescador de almas. Agora é centro espiritual da obra de Ubaldi. Ubaldi começa com Cristo na mensagem do Natal, termina com Cristo no seu livro áureo chamado O Cristo,
O balde tem em Cristo a figura que conduz toda a humanidade. É esse Cristo de amor, que é o Cristo do perdão, que nos chama para um abraço fraterno, para um trabalho de doação, para um trabalho pleno de reconstrução de uma nova humanidade, de uma nova civilização, de um novo patamar evolutivo. É esse amigo no dizer de Pietro Baldi que para ele aprendemos a cantar. Dizem que houve no Oriente um ser outrora que, sendo espiritual, fez-se homem, embora, e entre os grandes de então, das leis e os sábios, sem consultar os falsos alfarrabos, foi mestre, sendo humilde nazareno, concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como a de passar o ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que a obra de Pietro Aleório o Baldi é luz, é paz, é amor, é glória, é mensagem de perdão. Muita paz.